Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5. E aqui vamos fazer uma leitura dos versículos 1 ao 7. Os irmãos podem estar acompanhando a leitura. Diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizerem algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consistas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus, que foi na advertência. Por que razão se iraria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão de sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Meus irmãos, diante de um cenário que nós vemos atualmente, onde igrejas, durante o culto do Senhor, apresentam coisas miraculosas e estranhas, hoje o pregador nessa noite nos chama a refletir. Qual deve ser o nosso proceder agradável diante do Senhor? Porque imagine, você vai em uma igreja domingo à noite e essa igreja ela está em completa escuridão. A partir de um momento ela começa a ser iluminada por alguns focos de energia, alguns focos de luz coloridas causadas por holofotes. No fundo dessa igreja há um telão enorme onde projeta imagens rápidas e frequentes. Não há silêncio reverente nem oração. Mas aí você espera iniciar o culto. Quando se inicia o culto, não há leitura da palavra nem oração solene. Há apenas um show e uma palestra de cunho motivacional. Essa, meus irmãos, é uma triste realidade que nós vivemos atualmente, onde igrejas estão desviando o seu foco para colocar o homem no centro da adoração. Elas esquecem de Deus na adoração da sua palavra e frisam o ego humano na adoração do culto. Fizeram um levantamento de sermões pregados entre 1985 e 1990 e eles constataram que 80% desses sermões fizeram a palavra de Deus ficarem a serviço do ego humano. Não é à toa, né, que nós vemos tantas coisas estranhas na internet. Eu declaro, eu tomo posse, eu ordeno. Meus irmãos, o que tem nos levado a chegar a esse nível, onde o culto do Senhor tem sido profanado diante da sua própria igreja? Ponto central já não é mais o Senhor, mas a opinião e a aprovação dos seus ouvintes. Assim, abandonamos os antigos ídolos que tínhamos. Nós tínhamos ídolos de gesso, imagens, esculturas, mas agora constituímos outros. Nós erguemos outros mais sutis, os próprios ouvintes da igreja. Esses não podem ser confrontados pela palavra de Deus, nem ter as suas expectativas frustradas pela pregação da verdade divina. Que vivemos em um mundo onde o foco é o materialismo, onde o foco é você cumprir o desejo que você tem no seu coração. Deus deixou de ser prioridade, meus irmãos, na igreja. E hoje vivemos um distanciamento muito grande do nosso Senhor. Quando olhamos para as Escrituras, nós percebemos que nada disso é correto. O foco se tornou apenas um entretenimento humano. A chamada arrependimento foi silenciado. A reverência ao Senhor desapareceu. Quando nós deveríamos buscar conservar o culto do Senhor, nós fazemos totalmente ao contrário. Nós nos esquecemos do que o reformador Martin Lloyd Jones diz. A verdadeira medida de qualquer ministério não é a aprovação humana, mas a fidelidade ao Senhor. Essas distorções, meus irmãos,
fere diretamente a ordem bíblica da adoração, quando Jesus diz: a hora vem e agora é, em que seus verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que o que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Do mesmo modo, as Escrituras nos alertam que o Senhor não aceita o culto inventado pelas invenções humanas. Muitas distrações têm invadido o nosso culto. Quem nunca viu um culto onde não haja testemunhos emocionais, profecias falsas ou até interrogatórios demoníacos? Quem nunca viu um culto onde até agora foi implementado o ministério de dança? Não há, meus irmãos, nas Escrituras nada que aprove isso. A palavra do Senhor ordena que o culto de Deus deve ser com ordem e decência, não coisas da imaginação humana ou acréscimos miraculosos. O problema central é que Deus não aceita esse culto. O reformador João Calvino, ele diz: Deus desaprova todas as formas de culto inventadas pelos homens. A verdadeira adoração é aquela que procede de sua palavra. Diante desse cenário, meus irmãos, surge uma pergunta inevitável: como foi que chegamos a esse ponto? O que fez com que o culto de Deus fosse transformado em espetáculo e os homens fossem colocados no lugar central da pregação, do louvor, do direcionamento do culto solene que deveria ser a Deus? O pregador observa essas negligências no passado. Ele observa que essas coisas estavam sendo cada vez mais comum entre o povo de Deus, assim como assustadoramente tem se tornado comum também em nosso meio. De maneira alarmante, meus irmãos, nós temos observado isso continuadamente. Para entender, então, qual é o objetivo do pregador ao levar essa palavra àqueles israelitas, nós vamos voltar um pouquinho ao contexto histórico dessa passagem. A Septuaginta, ela traduziu o termo Kohelet como Eclesiastes ou Livro da Sabedoria. E no grego clássico, Eclesiastes significa aquele que se assenta na eclésia ou na assembleia local de cidadãos. É aquele que vai sentar e debater com outras pessoas sobre o que é a vida, o que é o verdadeiro sentido, o que é vaidade, o que eu não devo seguir na linha debaixo do sol. Então ele levanta sua voz para aquelas pessoas, a fim de alertar que eles estavam vivendo de uma forma totalmente contrária que Deus queria para eles, que a sua vida era de completa vaidade. O estudioso Garrett diz que esses israelitas, eles não eram comuns, mas eles tinham acesso ao rei, buscavam sabedoria e tinham ou almejavam também riquezas. Mas, meus irmãos, mesmo diante de tanta busca por sabedoria, essas pessoas estavam limitadas à sua visão debaixo do sol. Eles não enxergavam a linha acima do sol, que é a vida eterna. Por quê? No século VI a.C., quando foram forçados ao exílio, aquelas pessoas tiveram extremamente mudanças na sua vida religiosa. Eles adoravam a Deus, eles invocavam o mesmo Deus que os seus pais, porém, não da maneira devida. Eles estavam tão distantes da adoração ao Senhor, que a sua adoração era quase impessoal. É diferente do que nós vivenciamos hoje. Então o pregador, ele se dirige a essas pessoas, e ele se dirige a nós também, que muitas vezes estamos completamente absorvidos por questões materiais e sociais, mas totalmente distante da palavra do Senhor, distante de um relacionamento verdadeiro da face do Senhor. O pregador, ele nos chama ao arrependimento. Ele levanta a sua voz e nos lembra que diante da presença do Senhor, ele espera reverência e adoração sincera, que brota dos nossos lábios e coração. Então, sua primeira exortação aqui nessa palavra é: o Senhor não se agrada de sacrifícios tolos. Vamos voltar os nossos olhares agora para o versículo 1, que o pregador ele vai dizer: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Meus irmãos, nós sabemos que muitas pessoas vêm à igreja por diferentes motivos. Mas será se esses motivos são aceitáveis diante de Deus? Alguns vêm por costume ou superstição. Aí eu fui ensinado dessa forma.
mas não teve a verdadeira compreensão espiritual. Outros vêm buscar entretenimento, como se a igreja fosse uma espécie de espetáculo e os ouvintes fossem apenas a plateia de um show. E outros ainda vêm à igreja buscando visão ou atenção para suas próprias performances. Para todos esses, a adoração se tornou mero vazio, mera rotina. Eles estão totalmente, meus irmãos, distante de Deus. Eles perderam o sentido na adoração ao Senhor. Então o pregador, quando ele fala, guarda o pé quando entrares na casa de Deus, ele nos lembra que chegar ao culto não é como visitar um velho amigo que você não vê há muito tempo. Chegar à casa do Senhor não é você ocupar o tempo ocioso de um domingo comum. Chegar à casa do Senhor é você se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso, que sabe a verdadeira intenção do seu coração e o que passa na sua mente. O Senhor não se agrada, meus irmãos, de adoração vazia, não se agrada de sacrifícios tolos. A casa de Deus é onde Ele manifesta a sua presença. Então o pregador, ele continua, chegasse para ouvir, a parte B do verso 1, ele diz, chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos. O que é que acontecia no templo, antigamente, quando eram oferecidos sacrifícios? Quando o sumo sacerdote apresentava as ofertas diante do Senhor, o templo ele permanecia em silêncio reverente, porque o grande Eu Sou estava presente ali naquele lugar. Depois o sacerdote ele pegava a lei do Senhor e lia para aquele povo, e em seguida explicava o que estava sendo lido por ele, para que o povo compreendesse as ordenanças de Deus. Após essa leitura, o povo de Deus respondia com cânticos ao Senhor, como um diálogo entre o povo e o seu Deus, como o seu servo e o seu Senhor. E após todas essas coisas, o sumo sacerdote colocava a bênção de Deus sobre aquelas pessoas. Quando o pregador nos exorta, meus irmãos, a chegar para ouvir, ele enfatiza que a verdadeira adoração começa com o coração contrito, reflexivo na palavra do Senhor. Não tem como você chegar e adorar ao Senhor se você não compreende a forma como Ele deseja ser adorado. Não tem como você chegar na igreja de Deus e esperar agradar ao Senhor se o seu coração está distante de um verdadeiro relacionamento com Ele. Paulo escreve, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o vosso culto racional. Não são sacrifícios vazios ou hipócritas que agradam ao Senhor, meus irmãos, mas são aqueles que têm uma entrega sincera dos seus corações. São aqueles que as pessoas se apresentam diante do Senhor com o coração arrependido, contrito, buscando pela sua obediência. Mas quem são os tolos mencionados aqui pelo pregador? Os tolos são todos esses que apresentam ao Senhor uma adoração sem entendimento. É aquelas pessoas que não compreendiam o que estavam fazendo. Elas achavam que pelo seu próprio sacrifício agradariam ao Senhor, confiavam em si mesmas, achavam que o arrependimento não seria necessário diante do Todo-Poderoso. Essas pessoas são tolos. Então o pregador, ele vem e declara com severidade: essas pessoas não sabem o mal que estão fazendo diante de Deus. Meus irmãos, será que Deus tem se agradado dos nossos sacrifícios? Você já parou para refletir sobre isso? Aí você pode até perguntar, mas como eu vou saber a forma devida de agradar a Deus se o Senhor não levanta mais profetas para falar com o seu povo? Meus amados, Deus sempre falou com o seu povo e continua falando. O problema não é o silêncio de Deus, mas é a nossa surdez espiritual. Nós não queremos ouvi-lo. Por mais que o Senhor esteja aqui falando através da sua palavra, usando o pregador como um instrumento, nós temos negligenciado a sua palavra em nossas vidas de todas as formas possíveis que podemos imaginar. Como você espera adorar o Senhor se você não conhece o Deus que você serve? Há quanto tempo a sua Bíblia permanece fechada em casa, na estante da sua sala ou do seu quarto, sendo empoeirada por desuso? Há
quanto tempo, meus irmãos, você não busca a sua Bíblia para fazer um devocional? Essa geração sofre de anemia aguda bíblica por falta de desejo de estudar a palavra do Senhor. Pastor Eli Rocha, comentando, ele diz: a falta de exame bíblico das Escrituras na igreja tem levado a encher essas igrejas de pessoas buscando entretenimento, buscando histórias engraçadas, do que buscando pelo ensino da sua palavra. Não temos mais disposição para buscar os meios de graça deixados pelo Senhor. Já não refletimos a sua palavra, nem desejamos aprender mais sobre o Deus que nós servimos. Há quem despreze tanto essas coisas que chegou a dizer que ensino e doutrina são desnecessários. E o reverendo Diroc, ele acrescenta: o cristianismo de hoje reflete um zelo por Deus que é, no entanto, sem conhecimento da Bíblia, sem profundidade intelectual por parte daqueles que professam a fé cristã. E assim muitos passam a viver um cristianismo raso, achando que isso é fé, que isso agrada ao Senhor. Mas na verdade muitos evangélicos conhecem tão pouco a Bíblia, a palavra do Senhor, quanto os ímpios que estão condenados lá fora. A nossa geração de crentes tem se tornado crentes teologicamente vazios, porque não desejam mais refletir na palavra de Deus. O pregador nos alerta isso: chegar-se para ouvir é melhor do que falar muitas palavras ou oferecer sacrifícios de tolos. Qual foi a última vez, meus irmãos, que você esteve presente em um culto de doutrina, sendo que você poderia estar? Nós não queremos aprender a palavra do Senhor, mas preferimos viver de forma ansiosa, ouvindo todo tipo de doutrina que vem do mundo para desestabilizar a igreja do Senhor. Você quer saber quando você realmente aprenderá a servir ao Senhor da forma devida? Você quer saber quando você conhecerá verdadeiramente o Deus que você diz servir? Quando você buscar um verdadeiro relacionamento com Ele e desejar ardentemente refletir em Sua palavra. É quando reconhecermos o quão alto foi o preço pago por Cristo na cruz para estarmos aqui sentados nesses bancos da igreja, muitas vezes só apenas brincando de ser cristãos. Nós dizemos que amamos a Deus, que servimos e cremos em seu poder, mas nós não queremos conhecer os seus atributos. Nós não queremos, meus irmãos, saber como é a forma que Ele deseja ser adorado. Nós não queremos estudar os seus grandiosos feitos durante a história. Temos oferecido a Deus, ao Todo-Poderoso, nossas obras, achando que Ele se alegrará dos restos da nossa atenção e do nosso tempo. Mas John Piper, ele nos lembra de forma impactante: você quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a Deus de uma forma mais audível? Leia a Bíblia em voz alta. A palavra do Senhor, tudo quanto Ele quer, que Ele deseja, que Ele ordena para as nossas vidas, está aqui na sua Bíblia, na Sagrada Escritura. Ao longo da história, Ele foi revelando pelos seus profetas, pelos seus apóstolos, para que nós tivéssemos ela aqui, nas nossas mãos, para apenas negligenciá-la. O Senhor, meus irmãos, Ele não se agrada desse tipo de adoração. Então o pregador, ele continua em sua palavra. Se no primeiro ponto ele não se agrada de sacrifício tolos, ele continua dizendo que o Senhor não também permite qualquer proceder em sua casa. Tudo que vemos atualmente nas igrejas contemporâneas do Brasil, em que as pessoas apresentam coisas das mais formas esquisitas que existem, o Senhor não permite qualquer proceder em sua casa. É necessário voltarmos a nossa atenção para isso e refletir cada vez mais. Porque não basta, meus irmãos, estar apenas presente no culto. É preciso estar também da forma correta, conforme a palavra de Deus nos ordena. Então ele continua no verso 2. Vamos olhar a nossa atenção para a palavra. Ele diz: não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Note, meus irmãos, a seriedade dessa exortação. Ele não fala apenas de você falar da sua língua, mas ele também reflete sobre a questão do seu coração. Isso mostra que não basta apenas o que nós dizemos exteriormente, não basta o que pula da nossa boca,
Não basta o que sai da nossa boca. É necessário também cultivar uma reverência interior ao nosso Deus. Deus sonda não só as palavras que saem da nossa boca, mas também as nossas intenções internas. O Senhor sabe o que você pensa. O Senhor sabe o que você sente. O Senhor sabe o que você planeja. A expressão, meus irmãos, aqui diante de Deus, ele reflete a manifestação da sua presença no seu templo. Ou seja, o pregador ele lembra que diante da presença de Deus, o culto não é uma atividade comum, mas o encontro com Deus Santíssimo. A pressa, a precipitação, o falar descuidado de muitas pessoas são atitudes que revelam não reverência, mas revelam diante de Deus e das pessoas uma falta de consciência da majestade daquele que adoramos. E por que nós devemos ser reverentes na casa do Senhor? O pregador diz: porque Deus está nos céus e tu está na terra. Aqui, meus irmãos, está o fundamento da reverência. Nós adoramos um Deus que Ele é santo, que Ele está acima de nós, que Ele é soberano, que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é um Deus finito, adorado sobre as nações. Mas nós, quem somos? Nós somos apenas criaturas adorando um Deus em excelência. Deus, Ele é exaltado, meus irmãos, e nós somos limitados. Somos pessoas finitas e pecadoras. Por isso, diante de um Deus tão grandioso e glorioso, nós devemos apresentar diante dEle coração contrito e tamanha reverência diante do Senhor. O pregador, ele nos alerta que não devemos agir com muitas palavras, mas de forma consciente e reverente. Mas como poderia então o homem se apresentar diante do Senhor de qualquer maneira? O pregador, meus irmãos, ele acrescenta: sejam poucas as tuas palavras. O excesso de palavras, longe de reverência, revela não piedade. Mateus 6:7. Vamos abrir? Em Mateus 6, versículo 7, nosso Senhor Jesus, ele adverte. Assim como o pregador, ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A abundância, meus irmãos, de palavras pode esconder uma falta de coração quebrantado, segundo o pregador, pois muitas vezes a boca fala à frente da alma. O pregador, ele usa um provérbio: dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Aí ele diz: assim como a mente sobrecarregada de trabalho produz sonhos estranhos, produz sonhos confusos, assim também uma boca apressada a falar sem reverência e sem reflexão produz diante de Deus tolice. O paralelo aqui é claro, meus irmãos, do pregador. Tanto os sonhos quanto as palavras tolas são frutos de excesso e desordem, se não há reflexão ou reverência. Então ele estabelece aqui um novo contraste, né? Assim como devemos ouvir ao chegar à casa de Deus para não apresentar sacrifícios tolos, devemos ter cuidado em nosso muito falar para não sermos tolos diante do Senhor com muitas palavras. O culto ao Senhor, ele não é local de improviso carnal. O culto ao Senhor, meus irmãos, não é lugar de palavras vãs ou de discursos que exaltam o homem, como nós observamos em muitas igrejas atualmente. Ao longo das Escrituras, nós vemos que aquelas expressões mais sinceras e reverentes diante do Senhor foram feitas por poucas palavras. Diante da presença de Deus, o silêncio reverente muitas vezes é mais piedoso do que palavras vazias. Preciso discernir e dirigir, e não fazer diante do Senhor de qualquer forma ou de qualquer jeito. E aí, mais uma vez, meus irmãos, eu questiono, levando vocês à reflexão. Como é que então nós podemos guardar nossa boca de palavras nécias, segundo aqui o conselho do pregador? Muitas vezes nossas bocas apenas soltam palavras ao vento.
buscando apenas reconhecimento pela nossa eloquência. Mas no fim tudo isso, meus irmãos, é inútil, porque Deus ele sabe o que é que realmente passa em nosso coração. Se nós estamos aqui na frente, diante do Senhor, entoando louvores, Deus sabe qual é o verdadeiro sentimento em nosso coração. Será que nós estamos prestando diante dele uma adoração sincera e verdadeira? Ele sabe. Ele é o Deus que sonda mente e coração. Ele sabe até as nossas necessidades, até mesmo antes de colocar diante dele. Nós devemos, meus irmãos, guardar as nossas palavras, os nossos lábios de palavras, quando em vez de multiplicar palavras vazias, nós refletirmos e orarmos diante do Senhor com simplicidade e reverência. John Piper, ele comenta também essa passagem, ele diz: você orar com poucas palavras não significa orar menos, mas significa orar com significado. Orar sem cessar não é inundar Deus com palavras vazias, sem sentido, sem compreensão, mas cultivar um coração sempre voltado a Ele, em intimidade contínua e profunda. Não presuma que as suas muitas palavras fará Deus ouvir as suas orações, porque o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado, se detém em falar palavras vazias, buscando alguma coisa ou fazer o Senhor ouvir a você. Lembre-se de quem Deus é e lembre-se de quem você é também. Um pecador que precisa de um auxílio de um Deus que é soberano, que é misericordioso, mas que também Ele é justo, para exercer a sua justiça sobre os pecadores. O Senhor se agrada de coração quebrantado, mas Ele resiste aos corações soberbos. E ridiculariza também os ímpios, meus irmãos. Assim nossas palavras devem refletir temor, reverência e humildade, não pressa ou vaidade. Por fim, meus irmãos, nós estamos quase concluindo. Se na aplicação anterior o pregador nos leva a refletir que devemos guardar os nossos lábios de palavras nécias, ele continua o seu conselho, a sua pregação, agora partindo para um terceiro conselho. Ele diz que, e também nos alerta, que de igualmente modo que Deus não aceita palavras nécias, Deus também não aceita adoração vazia e hipócrita. Acompanhe, meus irmãos, no verso 4 que ele diz. Ele fala o seguinte: quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não tem prazer em tolos. Aqui ele faz uma referência novamente a uma lei a Deus em Deuteronômio 23, 21 a 22. Ao mencionar votos, o pregador ele faz referência a uma promessa feita diante de Deus. Por exemplo, eu vou fazer um voto diante de Deus. Se Deus ele fizer algo por mim, eu farei aquilo ou dessa forma para ele. Por exemplo, Ana, a mãe do profeta Samuel, fez um voto diante do Senhor. Ela diz: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhes derem um filho varão, o Senhor darei por todos os dias a sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Nós sabemos que Ana ela foi fiel à sua promessa, e ela cumpriu o voto que ela fez ao Senhor. Porém, da mesma maneira que nós temos um voto que foi cumprido diante do Senhor com fé e de forma correta, nós observamos também no Novo Testamento um voto que foi feito de forma vazia e falha. Quem não conhece a Ananias e Safira, que prometeram entregar à igreja todo o recurso arrecadado da venda de um terreno que tinham prometido diante de Deus e daquelas pessoas. Eles disseram: nós vamos vender tal terreno e esse valor arrecadado dos terrenos nós dividiremos entre os necessitados da igreja. Porém, o que foi que eles fizeram? Eles reteram para si parte desse dinheiro. Eles não cumpriram a promessa que fizeram diante do Senhor e da igreja. E a santidade do Senhor veio diante deles e os consumiu. Essa notícia, meus irmãos, sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram a notícia desse acontecimento. Quando o pregador nos alerta que o Senhor não aceita a adoração vazia e hipócrita, ele diz isso: não faça votos que você não consegue cumprir, porque é melhor que você
Não faça o que você faça e não cumpra. Assim como aqueles que ouviram o pregador, nós também somos tentados a não cumprir os votos que nós fazemos na igreja. Não é mesmo? Na época de Jesus, meus irmãos, a tradição judaica enfatizava a importância de se fazer votos. Aquelas pessoas, elas juravam seus votos por alguma coisa. Por exemplo, eu vou fazer um voto e eu juro pelo céu, pela terra, pelo altar, ou até eles juravam, pela oferta que tinha acima do altar, para enfatizar que os votos que estavam fazendo era de grande seriedade diante do Senhor. Mas os escribas e fariseus daquela época distorciam a lei de forma geniosamente, a ponto de permitir que alguns votos fossem cumpridos e outros apenas ignorados. Mas Jesus, o nosso Senhor, quando Ele vem, Ele nos ensina que todos os votos feitos diante do Senhor, eles devem ser cumpridos. Ele diz, Mateus 5, 34 a 37, não jureis de alguma maneira nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela sua cabeça, porque não podeis tomar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Portanto, meus irmãos, Deus não aceita esse tipo de adoração. Ele não se agrada de adorações feitas sem sinceridade. Toda adoração verdadeira exige coração íntegro, reverente e de fidelidade, refletindo não apenas a obediência externa, mas sinceridade interior diante de Deus. Para que nós tenhamos cumprido os votos feitos diante de Deus aqui na igreja, Jesus exortava aqueles ouvintes a não jurarem por qualquer outra coisa, porque eles não tinham poder sobre essas coisas. Jesus os exorta a não fazer esse juramento com pretexto para esconder mentiras. Seus discípulos, eles devem ser considerados fiéis e íntegros, sem mesmo necessitar fazer algum tipo de voto ou juramento. As pessoas devem confiar em você, sem necessidade de fazer algum voto. Quando Cristo diz também que nossa palavra deve ser sim, sim ou não, não, e que passar disso vem do maligno, ele nos alerta que a mentira, a dissimulação e a manipulação são frutos de influência satânica. Não procedem do Espírito de Deus. Toda tentativa de dissociar a verdade com juramentos vazios diante do Senhor ou engano não provém de Deus, mas provém do espírito desse mundo. Mas, meus irmãos, Jesus não proíbe todo juramento, como disse. Nós ainda fazemos juramentos sinceros, aqui na igreja diante do Senhor. Alguns juramentos, eles são permitidos conforme nos ensinam os símbolos de fé, à luz das Escrituras. Por exemplo, quando nós nos casamos, quais são os votos que nós fazemos diante do pastor e da igreja naquele dia? Nós juramos que vamos viver com o nosso cônjuge até que a morte nos separe. É um compromisso que nós deveríamos cumprir, porque é um voto feito diante do Senhor. Porém, o que é que acontece na maioria das vezes que nós observamos? Na primeira oportunidade, meus irmãos, nós desprezamos essa aliança. Nós não somos fiéis ao voto que nós fazemos diante do Senhor. No casamento, nós tratamos algo que foi feito diante de Deus como um mero contrato humano. Nós tornamos infiéis para os nossos parceiros, os nossos cônjuges. Somos muito egoístas para rejeitar os nossos desejos. Nós quebramos a aliança feita diante do Senhor. Nós desonramos o nome de Jesus Cristo e tornamos divórcios fáceis. Quer saber outro voto que nós fazemos também diante da igreja? Quando nós apresentamos nossos filhos ao batismo, nós prometemos guiá-los no discipulado e no ensino da sua palavra. Mas nós somos ociosos, meus irmãos, com esse compromisso. A igreja, ela promete diante de Deus e das pessoas auxiliar esses pais na criação dos seus filhos. Mas a igreja também quebra o voto feito diante do Senhor. A igreja, ao invés de ser esse auxílio, ser esse suporte, a igreja acaba se omitindo, preferindo ficar no julgamento rápido, sem embasamento bíblico.
Quando somos ordenados, meus irmãos, como oficiais na igreja, nós prometemos diante de Deus que protegeremos a noiva de Cristo, que seremos fiéis ao chamado que Ele está nos proporcionando. Mas na primeira oportunidade nós também quebramos esse voto. Nós somos omissos à palavra do Senhor. Nós abandonamos as funções e deixamos a sua igreja vulnerável. Quando nós damos profissão da nossa fé aqui na frente, diante do Senhor, prometemos ser fiéis ao Senhor, mas também nós quebramos esse voto. Na primeira oportunidade, nós apresentamos um testemunho ao mundo como se nunca tivéssemos conhecido ao Senhor. Nós vivemos como uma vida totalmente nefasta, tornando-nos apenas como pedra de tropeço aos nossos outros irmãos. Nós cantamos, meus irmãos, promessas diante de Deus. Muitas vezes elas apenas permanecem em palavra. Quem não conhece o hino 3, que diz: como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Ou aquele outro hino que diz: ao Deus Santo adoramos com amor espiritualmente, que em Jesus nós confiamos, em Jesus adoramos, que vamos observar a sua lei. Mas como poderíamos deixar tantas palavras escaparem da nossa boca, se nós não vivemos nem metade daquilo que nós falamos? Como podemos cantar, meus irmãos, essas coisas, por mais que nos lembrem do nosso compromisso, mas como podemos cantar todas essas coisas, se nós não vivemos nem metade delas? Essa admoestação do pregador é tão séria que ele reforça a orientação no verso 6. Não consista que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. E por fim ele conclui no verso 7. Porque como a multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme ao Senhor. Portanto, meus irmãos, Deus não aceita adorações vazias. Ele não aceita palavras jogadas ao vento. Cada promessa feita diante de Deus deve ser cumprida. Cada voto deve ser honrado. Porque nós adoramos um Deus que é vivo. Um Deus que é justo, um Deus que é soberano, Criador dos céus e da terra, que é todo-poderoso. Devemos, meus irmãos, diante da sua presença, refletir temor, reverência. Devemos ter compromisso verdadeiro diante do Senhor. E outra vez eu questiono: como é que nós poderíamos guardar nossos pés se eles estão sujos do pecado? Como poderíamos nos aproximar diante de Deus se somos indignos? Como vamos servir todos esses conselhos do Senhor se nós, meus irmãos, somos pecadores? Aí eu digo para você: somente em Cristo nós podemos proceder de forma agradável diante da casa de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, é quem lava os nossos pés do pecado. Jesus Cristo é quem limpa a nossa consciência e nos concede acesso ao lugar santíssimo pelo seu sacrifício. Devemos sim observar todas essas aplicações do pregador em Eclesiastes, mas devemos ter em nossos corações que sem o Senhor Jesus Cristo, nada do que tem aqui é possível realizar. Sem Cristo, nossos votos são palavras. Nossos votos, palavras, adoração tornam-se ofensivos diante da santidade de Deus, porque por natureza o nosso falar é falar sem discernimento. Até os nossos votos sem Jesus Cristo são carregados de vaidade, como diz o pregador. Vaidade de vaidade, é tudo vaidade. Sem Cristo, nossa adoração se reduz à religiosidade vazia, condenável e infrutífera. Mas em Cristo temos verdadeiro culto espiritual. Ele é o nosso mediador, meus irmãos, e por Ele podemos oferecer sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Somente por meio dele você pode agradar a Deus e ter a reverência correta na sua casa. Somente diante dele você pode viver em piedade verdadeira e em adoração que realmente agrada ao Senhor. Meus amados, Jesus Cristo hoje nos chama ao arrependimento, como diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te de onde tu caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Somente o precioso sangue de Cristo pode purificar de todo pecado e apresentar diante de Deus de forma íntegra e agradável. Se você crê na palavra do Senhor e arrepender-se do seu pecado, Jesus Cristo, Ele é sincero e verdadeiro, Ele é justo
para perdoar todo o nosso pecado e de nenhum mais deles se lembra. Em Cristo, meus irmãos, nós viveremos eternamente na sua presença, sem dor ou sofrimento. Mas se você rejeitar a palavra do Senhor, se você escolher viver uma vida de pecado, sem reflexão, distante da sua presença, limitada à visão debaixo do sol, você pode desfrutar dos breves dias da sua vida aqui na terra, mas enfrentará um eterno sofrimento de dor e de distanciamento da sua alma com o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o momento de entregarmos a nossa vida, a nossa adoração diante de Deus, os nossos votos a Jesus Cristo. O único que pode tornar a nossa adoração verdadeira e agradável diante de Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.